Olá, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de hematologia? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esfregaço sanguíneo e coloração hematológica. Como é que funciona isso? Vamos aqui já direto para a tela para a gente já começar a estudar. Ah, detalhe, já pega seu papel e caneta e vai anotando pontos que eu considero importantes e que geralmente são cobrados em provas de concurso público. Então vamos aqui comigo no material. Bem, aqui está o slide, né, bonitão para você que está disponível, que está disponível aqui na descrição do vídeo, nos seus materiais do curso que você adquiriu. Esse slide está lá para você, se né, baixar o PDF para você riscar, e o meu riscado também vai estar lá, tá bom? Então vai estar lá o nome do documento e o finalzinho rabisco, que aí você sabe que são os meus rabiscos, as minhas anotações, meus registros, é esse documento com os registros que você está assistindo aqui dessa aula, tá bom? Então, vamos falar sobre esfregaço sanguíneo, porque antes de realizar a coloração de sangue, a coloração da lâmina, a gente precisa fazer a extensão sanguínea ou esfregaço sanguíneo. Ambos os nomes estão corretos. Existem alguns autores, né, que têm ainda uma questão de nomenclatura, que é um pouco rígido, que quer padronizar para a extensão sanguínea, e outros querem padronizar para esfregaço sanguíneo. Na verdade, a gente sabe que não existe um consenso ainda sobre essa nomenclatura. Ou seja, falar qualquer uma das duas formas está correto, desde que você saiba que se trata de uma extensão ou um esfregaço sanguíneo na hematologia. Então, a gente está falando deste material, tá? O que é importante a gente ressaltar antes de até de começar aqui a falar desse slide, que tem vários exemplos, né, de extensões, de esfregaços sanguíneos totalmente errados. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e as implicações que a gente tem com relação a isso, do material, da análise em si que a gente acaba tendo que fazer, tá? Então, o que a gente tem que saber é que o esfregaço ou a extensão sanguínea precisa ser preferencialmente realizada com sangue sem anticoagulante. Então a gente já sabe, nós já aprendemos que para fazer a coleta do hemograma, nós vamos utilizar o sangue total coletado no EDTA, ácido etileno diamino tetracético. É o nome desse anticoagulante. O da tampinha roxa, que nós já conversamos sobre isso, que é esse daqui, né? Esse daqui é o tubinho roxinho que a gente usa para fazer a coleta do sangue para fazer o hemograma. Então, o esfregaço sanguíneo, nós devemos fazer preferencialmente sem esse anticoagulante. O sangue que a gente colocar aqui, pode fazer a lâmina? Pode, não tem problema. Mas eu estou falando com relação à preferência, porque nem sempre a gente vai conseguir uma quantidade ou uma amostra de qualidade para fazer extensão isento de anticoagulante. Por quê? Porque na hora da coleta, seja com sangue venoso, no sangue venoso, seja no sistema a vácuo, ou seja no sistema por seringa, a gente tem que ter atenção com relação ao que sobra, a gotinha de sangue que fica ali na ponta da agulha. É ela que a gente acaba utilizando para fazer esse esfregaço. Nem sempre a gente vai ter a destreza ou um local apropriado para fazer isso, sobretudo quando se trata de coletas na emergência ou na beira do leito, no caso de pacientes hospitalizados. Então, uma vez realizada essa coleta de sangue, vamos fazer o esfregaço sanguíneo ou a extensão sanguínea. Vamos olhar aqui no material que eu trouxe para você, como a gente enxerga isso direitinho. Então, estamos aqui no nosso slide, né, para começarmos a entender como é que funciona isso. Então, vou dar um zoom aqui, ó, para ficar bem bonitão aqui para você enxergar direitinho comigo. Seja coletado por sangue, coletado no tubinho do EDTA, seja na ponta da agulha que a gente consegue colocar aqui, ó, em um dos cantos da lâmina de vidro, nós precisamos utilizar uma segunda lâmina de vidro que nós vamos chamar de extensora. Por isso até que a palavra, o termo que muitos colegas denominam, né, é extensão sanguínea, porque você utiliza uma extensora e não uma esfregadora, né, de sangue.
Então, a extensora é uma lâmina de vidro, mas não é nela que a gente realizará a análise. A gente só vai utilizar essa segunda lâmina para arrastar até que o sangue, a gotinha de sangue, se esgote na lâmina onde a gente fará a leitura mesmo do sangue propriamente dito. Combinado? Então, como é que funciona? Fatores que vão ser determinantes e que podem influenciar nessa extensão sanguínea. O ângulo da extensora. Como assim, Carol, o ângulo da extensora? Como é que isso pode realmente influenciar? Veja bem, a depender da viscosidade do sangue, a viscosidade do sangue, que seria o quê? O sangue mais grosso ou o sangue mais ralo? No caso de uma amostra de sangue mais grosso, mais viscoso, a gente vai ter que diminuir um pouquinho a extensora. Por quê? Para eu conseguir, ó, vou mostrar aqui na imagem para você. Porque se eu diminuo, então aqui está a lâmina, aqui está a extensora. Se por algum acaso essa gota de sangue aqui tiver muito grossa, muito viscosa, a gente vai precisar descer um pouquinho a angulação para ficar menor que 30 graus essa angulação, para que eu consiga distribuir o máximo possível esse sangue ao longo da lâmina de vidro que a gente vai realizar a análise, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais baixa tiver a minha extensora, mais longo será o meu esfregaço sanguíneo. Aqui a lâmina, né? Vamos colocar numa segunda situação onde a minha gota, o sangue é muito ralo, ou seja, a gente pode ter aqui um paciente com uma anemia, que é bem comum, né? Então, no caso de pacientes anêmicos, o que a gente vai fazer? Nós vamos, na verdade, aumentar essa angulação para eu conseguir fazer ela um pouquinho mais curta. Isso por quê? Porque dependendo dessa viscosidade dessa lâmina, a viscosidade desse sangue, eu preciso o quê? Fazer com que ela termine, preciso distribuir de uma forma bem homogênea esse sangue para que eu não gere, inclusive, formas erradas das hemácias no esfregaço sanguíneo. Sobre as formas, a morfologia das hemácias, você pode ter acesso à nossa aula de hemograma completo, onde eu vou mostrar para você as diversas morfologias das hemácias e que, inclusive, a depender justamente dessa angulação, da força que a gente coloca ali naquela extensora, né? Porque a nossa mão, é a mão humana que está aqui, né? Olhando aqui para esse material, né? Eu tenho aqui a influência da mão da pessoa, né? Da mão humana mesmo, influenciando aqui nessa coisa do esfregaço, né? Então, se eu boto muita força, o que vai acabar acontecendo? Vai influenciar com toda certeza na forma dessa hemácia. A nossa mão tem que estar firme, mas não precisa estar pesada. Dependendo de como você pesar a sua mão, até a lâmina você pode... A lâmina não, né? A extensora você pode acabar quebrando por causa da força que você está exercendo sobre ela, tá? Bem, continuando aqui no nosso esfregaço sanguíneo, você já entendeu a questão da angulação e a influência quanto à distribuição desse sangue ao longo da extensora, a depender do ângulo que você utiliza lá na extensora. Eu tô com o tubo aqui na mão até agora, né? Mas, como é que funciona? Colocamos a gotinha aqui, preferencialmente uma gota sem anticoagulante, mas se não puder ficar sem anticoagulante, não tem problema. Vamos fazer a análise do mesmo jeito. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a extensora e dar um pouco... Ó, a gente coloca a extensora um pouquinho à frente da gota, né? Daqui da gotinha. Aí você dá uma resinha aqui, ó, para distribuir, né? Deixa eu passar aqui direito, que não tá projetando direito. Espera aí, agora sim. Né? Aqui, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Você coloca a extensora aqui na frente, aí você vai dar uma resinha e vai distribuir esse sangue aqui na base da extensora, para que todo o sangue fique distribuído uniformemente na base, que é essa parte aqui, ó. Essa base, ela precisa ser bem distribuída, tá certo? Beleza, então tá tudo certo. Se tiver muito espesso, muito viscoso o sangue, você desce a angulação. Se for um paciente mais anêmico, o sangue vai estar um pouquinho mais ralo, com uma menor viscosidade, o ângulo, a gente precisa dar uma aumentada na extensora para a gente conseguir manter essa uniformidade da distribuição
desse sangue, dessa gota, até o seu pleno esgotamento. Uma vez que você distribuiu na base, eu costumo brincar no laboratório, né, com os meus alunos, que aqui eu não posso ter uma barriguinha, não. Ó. Se eu tiver uma barriguinha, vai acontecer esse tipo de esfregaço que você está vendo aqui na letra C. Então, você vai olhar e vai ver assim, ah, por que que ficou assim, parecendo uma seta? É porque, na verdade, aqui na base ficou uma barriguinha. Se ficou uma barriguinha, essa parte do meio, ela vai estender a um pouco mais do que a lâmina. Dependendo da força que você exerce na mão, pode parecer que tem um monte de quebra-mola, fica assim, tá vendo? Como aparece aqui na letra B. Se a quantidade de sangue que você colocou é muito pequena, pode acontecer isso daqui. Ou, se o sangue for muito viscoso e aquele sangue está muito grosso e você mantém a angulação, você vai ter mais ou menos o padrão de esfregaço sanguíneo que você está vendo aqui na letra C, tá? Se a gota for muito espessa ou ainda se a extensora ela não tem um corte muito adequado nas suas extremidades, nós vamos perder essa lateral, que também é muito ruim. A gente não vai conseguir distribuir sangue de uma forma adequada, tá? Uma extensora que tem essa ponta aqui cheia de rachadura, né? Por exemplo, se aqui essa extensora tiver um monte de dentinho, se ela tiver ranhuras, pode acontecer da gente ter um esfregaço, né, uma extensão sanguínea, mais ou menos nesse padrão que você está vendo na letra A, tá? A gente costuma brincar no laboratório que parece que está usando um pente para fazer esfregaço sanguíneo, porque fica com um monte de dentinho arrastado, tá? Agora, se você tiver aqui mais ou menos esse padrão da letra F, como você vê aqui, geralmente é uma lâmina engordurada, ou seja, antes inclusive da gente fazer extensão, antes da gente pingar essa gotinha aqui na lâmina, o que que nós temos que fazer? Garantir que essa lâmina não esteja engordurada. Não adianta passar álcool 70, não. Pega uma gaze seca e limpa, né, com uma fricção mesmo, com a gaze seca, fricciona bem, fazendo assim esse movimento, né, de limpeza, que já é o suficiente para você retirar sujidades, como é que chama? Aqueles fiapinhos de algodão, de gás, essas coisas. Faz isso que geralmente dá super certo, tá? Se você não distribuir aqui na base bonitinho também, ó, se só metade você preencheu e a outra metade ficou sem sangue, vai ficar com um padrão parecendo esse da letra G, que é o quê? Esse sangue vai ficar mais distribuído para um lado e menos do outro, tá? E aqui na H, geralmente você apertou muito com o dedo aqui no meio ou é algum problema na extensora. A gente tem aqui, ó, uma listinha, né, que pode ajudar você a identificar os erros, os motivos pelo qual a gente pode cometer erros na execução do esfregaço sanguíneo, tá? E aí, uma vez que você colocou eu tô voltando, né? Colocou a gotinha, deixou distribuir bastante na base, você simplesmente agora, com a mão firme, deixa correr, que o sangue vai ser distribuído pela lâmina de vidro de uma forma homogênea, que é o que a gente quer que aconteça. E aí, na hora de levar para o microscópio, essa é a posição depois de corado, tá? Ó, isso aqui é depois de corar. Depois de corar, com corante hematológico, a gente vai pingar ali uma gotinha de óleo de imersão para fazer a observação na objetiva de 100 vezes, no aumento de 100 vezes. Você pode começar ali no aumento de 400 vezes, mas aí você passa para de 1000 vezes, né? Na de 40 e depois na de 100. A depender da característica da sua célula, não tem problema você fazer a contagem na de 40, tá? Mas pode ser que você perca aí também alguma avaliação importante se você não fizer uma análise, né, das principais células na objetiva de 100, tá bom? Esse é o caminho, você vai fazer um zigue-zague para caminhar por essa lâmina, subindo, chegou na outra extremidade, desceu, chegou na outra extremidade, subiu, e assim vai fazendo a contagem, fazendo a análise morfológica dessas células, tá? Nós vamos falar sobre essas células e sobre morfologia na aula de hemograma completo. E como é que a gente faz a coloração? A coloração mais famosa que a gente tem é a coloração de Wright.
Nós temos outras, que é o Ginza, May Grunwald, nós vamos falar sobre elas. Basicamente, é a mesma coisa. Eles vão usar um método que é de Romanovsky. Cadê o Romanovsky? Romanovsky, eu não coloquei aqui no nosso slide. Mas todos eles seguem esse mesmo princípio, tá? Corante de Romanovsky, que é uma técnica que vai combinar dois corantes principais, que é um corante ácido, que é a usina, que vai fazer uma coloração puxando mais para o vermelho, e um corante básico, que vai puxar mais para a cor azul, tá? Olha só o que é importante. E aqui, lembra que eu falei para você trazer seu papel e caneta para anotar coisas que são importantes para provas de concurso? Chegou a hora, tá? A coloração de Wright, que é a mais comum utilizada no laboratório de análises clínicas, que a gente pode fazer Wright mais Ginza, que é a mais comum ainda de todas, é a gente unir essas duas. Aí você pode perguntar assim para mim, Carol, e o panótico? Eu vou falar para você, esquece o panótico. Panótico não é validado por sociedade brasileira nenhum. É um corante que eu não faço nem ideia por que esse troço está sendo comercializado ainda. Nem deveria ser comercializado. Então, inclusive, eu me recuso a dar aula sobre esse corante, tá? Ah, mas é rápido. É rápido, mas ele não presta, tá? Então, a gente vai prezar aqui pela qualidade e esses corantes, o panótico, não é cobrado em provas de concurso, tá bom? Então, vamos aqui comigo. O que vai acontecer, então, com relação à coloração de Wright? Então, a coloração de Wright vai ser justamente essa combinação entre o corante ácido de eosina, que vai corar em vermelho nas estruturas celulares, e o corante básico que vai corar, que é o corante azul de metileno, que vai fazer essa coloração mais azulada, tá? O que eu quero trazer aqui para você, que eu acho super importante com relação à comparação entre estes corantes, tá? E eu vou falar um pouco também sobre o corante ácido, core estruturas mais básicas e vice-versa, tá? A gente vai ver aqui direitinho, passo a passo. Então, os tipos de corantes na hematologia. Eu coloquei aqui o Wright, o Ginza e o May Grunwald, que são os três principais corantes. Tem o Leishman também, que é muito utilizado, além de ser usado na hematologia, ele também pode ser usado nas provas de citologia, né? De citologia e histologia de tecidos, tá bom? Na anatomia patológica. Mas o nosso enfoque aqui não é esse, o nosso enfoque é análises clínicas. Então, a fixação com Wright, ela é automática porque na composição do Wright a gente já tem metanol, tá? No caso do Ginza, ele precisa de uma fixação prévia, ou seja, eu preciso fixar antes com álcool. Então, como é que faz para combinar esses dois métodos? Geralmente a gente coloca o Wright primeiro, porque ele já tem uma fixação. O que é a fixação? É você conseguir fixar as células na lâmina de vidro. Porque se você lava, vai tudo embora, concorda? Então, como é que a gente faz para fixar? A gente usa metanol para essa fixação na lâmina de vidro. Elas ressecam e fica tudo grudadinho ali, tá? Bem, como o Ginza precisa de uma coloração, de uma fixação prévia, a gente acaba fazendo essa combinação, principalmente para o Wright, que já tem o metanol, fazer essa fixação. Então, a gente coloca o Wright primeiro e depois coloca o Ginza, tá? Nas proporções ali que você vai usar, a depender, né, do corante. E aí as proporções podem variar muito, inclusive da mesma marca, de mesmo lote. Se você já abriu e esse corante ficou velho, ele vai ter uma característica já diferente de coloração comparado com outro corante novinho em folha. Isso é muito comum acontecer no laboratório, tá? Tempo de coloração, se você usar apenas o Wright, é curtinho. De 1 a 3 minutos você consegue corar a lâmina. Já o Ginza é mais longo. E comparado com o May Grunwald, é mais ou menos de 5 a 10 minutos o tempo que a gente vai usar de coloração. Por isso que o Wright acaba sendo mais uma vez mais utilizado por causa do tempo. O May Grunwald é um pouco menos utilizado, tá? Detalhe morfológico. É médio, porque a gente pode ter algumas perdas, porque o Wright ele é mais voltado para o azulzão, né? Ele perde um pouco, ele tem mais característica, ó, mais básica, ele puxa mais pro azul a coloração, tá? Já o Ginza não, ele
parte para uma coloração um pouco mais avermelhada, você percebe um equilíbrio maior. Por isso que é legal a gente misturar esses dois, tá? Para você não deixar de perder a parte de parasitas, de hemoparasitas, porque puxa um pouquinho mais para o vermelho, tem mais eosina na sua composição, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, quando a gente compara aqui esses dois, esses corantes, né, a gente consegue visualizar bastante, né, e a gente percebe o motivo pelo qual a gente combina bastante aí o Wright com Ginza, tá? O May Grunwald também aqui, olha, é alto na questão do detalhamento morfológico, nas granulações, nos vacúolos, nucleolos, que é muito importante, principalmente nas neoplasias hematológicas, né? No hemograma rotineiro, ele não precisa tanto assim, né? Porque no batidão, você na rotina, não é tão usado. Aí você vai fazer um mielograma, você está dentro de um hospital, de um laboratório que é mais especializado em hematologia. Aí é legal, né? Óbvio, você ter outros corantes. Se o concurso que você está estudando é mais voltado para oncologia, vale a pena estudar um pouco mais sobre corantes mais específicos para a hematologia, para um maior detalhamento. Mas não vai mudar muito além desses aqui. Vai só incluir ainda o Leishman como uma das opções. Mas no laboratório de rotina de hematologia, o que vai bater mesmo, o que a gente vai mais usar são esses dois. Desculpa. May Grunwald, tá? Wright e Ginza, tá? E aqui, para finalizar, um dado importantíssimo e que também pode cair na sua prova, tá? Que é a questão da técnica da coloração, a influência do pH. Porque quando a gente coloca ali o tempo, coloca o corante, a gente não lava a lâmina. A água que a gente está utilizando para lavar essa lâmina, se ela tiver com um pH um pouco mais ácido ou mais alcalino, a gente pode ter alterações na coloração dessas células. Veja aqui como acontece. Então, se a gente tem um pH mais puxado para o ácido desse corante, a eosina vai predominar, porque os eritrócitos ficam mais avermelhados ou mais alaranjados, que é o que você está vendo aqui, ó. Então, uma água mais ácida vai fazer, então, com que as nossas células fiquem mais vermelhas. E a parte, por exemplo, se você precisa enxergar uma policromasia, que é uma hemácia mais azulada, né? Que é mais puxada para uma hemácia um pouquinho mais jovem, que é um reticulócito, você não consegue enxergar muito bem, tá? Pode ter como consequência diagnóstica mascarar detalhes citoplasmáticos e gerar uma falsa interpretação laboratorial. E a gente também não quer isso, né? Agora, se a água já está voltada mais para uma alcalinidade, quem vai predominar é o azul de metileno. Tudo com tonalidade mais azul esverdeada. E você vai ver esses borrão verdão. Você vai ver os negócios tudo esquisito. Quantas vezes você não viu uma lâmina mais puxada para o verde sem entender por quê? Às vezes, a água que você está usando, ela está com pH um pouquinho mais alcalino. Então, isso vai fazer com que você dificulte a distinção entre núcleo e citoplasma, simulando uma basofilia falsa, que não existe, tá? Ali naquelas células. Com características que vão dar características de uma célula um pouquinho mais jovem do que de fato ela é, tá bom? Então vamos lá, ó. Um resuminho aqui para você. Uma lâmina corada com pH de 6 pode apresentar hemácias muito avermelhadas, dificultando a diferenciação. De esferócitos, né? Ou uma leve hipocromia, a gente pode acabar falando assim, não tá hipocrômica não, tá tão vermelhinha, né? E aí você nem percebe. Aí você olha lá no hemograma, você vê lá um HCM, um CHCM mais baixo, você esperava enxergar uma hipocromia na lâmina e você não vê. E às vezes você não tá vendo, não é porque não tem, é porque o corante tá um pouquinho mais ácido do que ele deveria, porque a água que você tá de repente usando ali para tamponar o seu corante, o seu momento de coloração, tá mais ácido que o que deveria, tá? Já uma lâmina corada, né, com essa característica mais alcalina, vai apresentar essa coloração mais azulada, tá certo? Então, aqui a gente fecha a nossa aula de lâminas, né? Como executar lâmina e como corar as lâminas hematológicas. Não deixe de avaliar essa aula. Faça comentários, tire dúvidas e, se precisar,
entre em contato comigo, com a minha equipe, lá no nosso grupinho de WhatsApp, para a gente poder fazer as nossas trocas e você continuar aí com os seus estudos, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Opa, agora foi. Tchau.